E aí, pessoal, vamos começar então o primeiro episódio do nosso podcast LumaCast, meu e da minha namorada, Lud Luiza Mad Marino, que vai falar sobre empreendedorismo. Para isso, a gente vai trazer grandes nomes do mercado que estão aí ganhando seus milhares de reais, faturando milhões, para trazerem seus insights para o que a gente pode aplicar tanto nos nossos negócios como na nossa vida. A gente vai falar também de vida saudável, algo 100% presente na vida da Luiza, no Instagram da Luiza, que ela passou isso para minha vida. Vamos falar também do poder das redes sociais, que é algo presente hoje na vida de todas as pessoas, como usar as redes sociais para o seu bem, para conseguir monetizar isso, porque hoje é algo 100% possível tu estar ganhando com as suas redes sociais. Então, a Luiza vai se apresentar aqui para nós, que é a nossa host também. Então, tudo contigo, Luiza. Primeiro de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Então, eu sou a Luiza, namorada do Marino, que ele já me apresentou. E no podcast de hoje, a gente vai falar como a gente chegou onde a gente está. Eu separei algumas perguntas bem diferentes, que vocês nunca nos ouviram falar antes. A gente vai falar sobre como a gente chegou até aqui, um pouco da nossa história, a gente vai falar sobre metas, sobre objetivos, sobre empreender hoje em dia, sobre como crescer de fato nas redes sociais e a importância disso. E para isso eu separei as perguntas de vocês e tá muito legal. Então, eu separei algumas perguntas aqui no meu celular e a primeira pergunta é como cada um prosperou na vida. Eu acho que cabe a gente, nessa pergunta, contar um pouco da nossa história, porque isso envolve muita coisa desde o início. Então, eu vou começar contando a minha, como eu prosperei na vida, e depois o Marino conta dele. Então, eu sempre fui de uma família com uma condição financeira boa, mas eu nunca tive tudo que eu queria. Eu sempre queria mais. Eu sempre fui uma criança muito ambiciosa. Eu comecei com esse espírito empreendedor, acho que eu puxei dos meus pais, que eles trabalham com vendas. Eu já comecei com esse espírito empreendedor desde cedo. Quando eu era pequena, eu vendia no prédio cookies, eu vendia minhas roupas, eu vendia tudo. E daí, com 16 anos, eu queria muito fazer uma viagem. Meu pai me botou para trabalhar no escritório dele, para eu conseguir o dinheiro para a viagem. E sempre foi assim, mas eu nunca me centrei muito naquilo. Eu não sabia muito bem o que eu queria para a faculdade. Eu estava sempre muito confusa. E em 2020 teve a pandemia e as coisas ficaram bem difíceis lá em casa, porque meus pais têm loja em shopping e os shoppings fecharam e foi bem difícil. Eu tive que começar a ajudar em casa. Para eu conseguir comprar as coisas que eu queria, para eu conseguir fazer as coisas que eu queria, porque antes eu dependia dos meus pais. E daí, quando as coisas ficaram difíceis, para eu fazer o que eu queria, eu tive que começar a trabalhar. E eu comecei a vender pudim e depois eu comecei a vender doces fit. Mas nunca com um Instagram meu, eu vendia outras coisas. E deu tão certo, a ponto de que eu consegui botar o meu silicone por causa da venda dos pudins. E aconteceu uma coisa muito louca, que eu já estava vendendo pudim, já tinha posto meu silicone. Início de 2021, eu perdi o meu AirPods. E aquilo, assim, foi muito chocante pra mim, virou uma chave pra mim, que eu falei, eu preciso de dinheiro pra comprar um AirPods, e o dinheiro dos pudins e dos doces é um dinheiro que é muita energia pra pouco retorno. Eu lembro que teve uma Páscoa que eu não fui pra viajar com os meus pais, porque eu tive que ficar fazendo doce, e aquilo me desgastava muito. E daí eu falei, preciso fazer dinheiro de alguma forma. Eu fui lá na internet, botei como ganhar dinheiro rápido e fácil. E daí eu comecei a estudar, comecei a ver vídeo no YouTube e descobri vendas na internet. E daí eu comecei a trabalhar naquilo, comecei a estudar muito aquilo e, em paralelo, eu criei o meu Instagram, que é o meu Instagram que eu tenho hoje, que hoje eu tenho 130 mil seguidores e na época eu não tinha nada, mas eu criei em paralelo. E eu comecei a crescer de forma muito rápida, de forma muito exponencial. E à medida que eu fui crescendo nisso, eu continuei trabalhando com vendas e eu fui cada vez mais percebendo o poder que tem a rede social. Eu comecei fazendo publis aos poucos e eu vendia muito para as pessoas. Eu percebia o poder que eu tinha da venda. E com isso eu pensei, por que eu não faço algo meu? Porque eu vendo tanto para os outros, por que eu não faço algo meu? E foi aí que, final de 2021, eu vendi o meu primeiro curso, que era um projeto que englobava treinos, alimentação, e deu muito certo, e cada vez mais eu via o poder que tinha aquilo. E hoje em dia eu já vendi outros cursos, eu trabalho com publicidade,
E um paradoxo muito grande disso é que eu sempre tive um pouco de preconceito. Até esses dias eu falei com o Marino, nossa, porque eu me sinto mal em vender, porque parece que eu tô me aproveitando das pessoas. E o Marino me falou uma coisa muito legal, que até tu pode complementar agora, amor, pra esse meu preconceito que muitas pessoas têm com a venda. O que eu falei pra ela foi a situação onde, no momento que ela tem algo a agregar pra essas pessoas, no momento que ela se dedica para entender mais sobre assuntos que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a aprender para conseguir aplicar na sua vida, isso não é um problema cobrar. O mundo ele é feito dessa forma. A gente tem que entender como é o mundo. É um mundo capitalista. Tu tem alguma coisa que eu quero, então eu vou pagar por isso. É algo bem simples e ela não precisava ficar se culpando disso. E sim entendendo que esse é o jogo. Se tu tem algo que uma outra pessoa quer, tu te dedica para aquilo, tu gasta tempo com aquilo, por que tu não pode cobrar se é algo realmente de valor e transformador pro outro? Sabe, foi isso que eu comentei com ela e ela concordou e mudou a visão dela. E até no momento que ela muda essa visão, passa a ser mais leve a venda. Passa a ser de forma mais natural a venda. E passa a fazer sentido para ela a venda. E no momento que ela consegue ter todos esses 3 motivos claros para ela, quem tá assistindo ela vai pensar da mesma forma. Vai tipo assim, nossa, que pessoa que tá falando isso de forma tão natural, que pessoa que tem conhecimento. Quero estar mais próximo dela, quero estar mais próximo da cabeça dela, de tudo que ela pensou, para conseguir chegar onde ela tá e poder me transformar também. Então, acho que é isso. E querendo ou não, o meu trabalho, né? É o trabalho. Porque, por exemplo, na minha mentoria que eu fiz sobre relação com a comida, eu gastei horas e horas, dias estudando, dias fazendo isso. E se eu não cobrar por isso, eu vou cobrar pelo quê? Eu vou passar dias e dias trabalhando, dias e dias fazendo coisas para não vir nada em troca. Então, eu acho que vai muito do que eu sinto que aquilo vai ajudar, sabe? Vai ajudar as pessoas e que aquilo tem que voltar pra mim de alguma forma. Claro, eu sinto uma gratidão enorme de ajudar as pessoas, é um sentimento, assim, impagável. Mas, assim, quando não vem um retorno financeiro, não tem como eu fazer mais, não tem como eu prosperar. E quanto mais vier, mais eu vou conseguir entregar e melhor vai ser para as pessoas que me assistem. Com certeza. Então agora acho que eu vou contar um pouco da minha história de como eu tô aqui, por que eu tô aqui. E eu acho que, sendo muito transparente com vocês, eu preciso começar do começo mesmo, onde quando eu tinha 7, 6 anos, eu perdi a minha mãe. Então isso foi algo que, a partir dali, a minha vida passou a ser diferente de todos os meus colegas, de todas as pessoas que estavam na minha volta que tinham a minha idade. Tá? Eu passei a ter uma infância que eu ficava um tempo com meu pai, ficava um tempo com a minha avó, ficava um tempo com a minha outra avó. Eu sempre acabei sendo muito dividido porque, claro, todas as famílias me amam, né? E queriam ficar esse tempo comigo também, justamente pela conexão de ser algo com a minha mãe, né? De poder estar me fazendo bem e isso automaticamente faria bem para ela. Então eu cresci dessa forma e tive, assim, pessoas maravilhosas à minha volta que me moldaram e fizeram eu ter a cabeça que eu tenho hoje, tá? Mas para a questão de empreendedorismo, eu acho que começou quando, em 2020, na pandemia, eu queria fazer medicina, eu fazia cursinho de medicina e desde lá eu já sabia que se eu quisesse aquilo, que é algo que muitas pessoas queriam, mas poucas pessoas realmente estão determinadas para conseguir fazer aquilo, eu conseguiria me diferenciar. Então, o que eu fazia, cara, eu acordava às 6 da manhã, estudava até às 10, acordava às 6 da manhã, estudava até às 10, acompanhava meus cursinhos, fazia tudo, tá? E sempre isso a minha família pagando pra mim. Isso era algo que me incomodava muito, porque eu morava com meus avós e eles, tipo assim, tiveram uma vida muito boa, só que eles tiveram que abdicar da aposentadoria deles pra me dar um futuro melhor, tá? Isso era algo que me incomodava, por mais que eu soubesse que eles faziam aquilo com prazer. Então, o tempo foi passando, eu continuei me dedicando ao máximo, porque eu sabia o esforço que eles faziam, eles e os meus tios, para pagarem o meu cursinho. Só que terminou a pandemia, eu tive uns problemas no final do ano, e eu, por culpa minha, não consegui passar, tá? Fiquei bem pouquinho de passar, e aí vai para aquela coisa, o ano seguinte ter que estudar de novo e não sei o quê, e eu já tava com o quê? 19 anos, 20 anos, né? 20 anos, não, 19 anos. E aí eu, com aquele sentimento assim, porra, eu posso fazer mais, eu consigo ganhar dinheiro agora, nem que seja pra pagar meu cursinho, o que for.
E aí o que eu pensei foi o seguinte, eu comecei a me interessar pelo mercado de apostas esportivas e eu me juntei com 2 amigos meus e a gente começou, isso aqui dá dinheiro e eu... Quer saber? Deve dar mesmo, vamos embora, eu vou pagar meu cursinho assim, eu vou me mudar, sei lá eu. E aí eu comecei com essa pira, e aí eu estudava das 6 às 10 e ficava das 10 às 13 estudando sobre o mercado esportivo, sobre aposta esportiva, apostando e não sei o quê, vivendo essa adrenalina. Eu dormia às 13, acordava às 6, estudava e tipo assim, de noite pegava e fazia isso. Resumo da história, eu tentei abrir um grupo de tipster, não deu certo, eu já comecei a me perder nos estudos também. Aí minha família não tinha dinheiro pra eu pagar mais os cursinhos. E aí, tipo assim, era março e era tipo, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia continuar estudando por minha conta e não ia pagar nada e não ia ter nada, ia ter que ficar um tempo ali batalhando pra só no ano que vem fazer a prova. Ou eu largava e ia fazer dinheiro. Cara, minha decisão foi tipo em um dia. A minha vida inteira eu falei que eu ia fazer medicina, em um dia eu peguei e falei assim, eu vou largar. Eu vou fazer dinheiro, eu vou mudar de vida, eu vou sair de casa, eu vou dar prazer pra minha família, eu vou dar tranquilidade pra eles, porque os meus avós não tinham isso. Até eu passar, eles não tinham a tranquilidade que eu ia me dar bem na vida. Tá? E aí eu peguei e larguei, foi uma confusão na família, todo mundo desesperado, como assim? Largando a vida acadêmica, não sei o que, tu tá louco. E aí eu, cara, nisso eu vou acreditar na parada. Aí eu era muito amigo já dos meus sócios, e aí foi quando eu queria entrar na questão do mercado digital e ao mesmo tempo seguir com as apostas, tá? Eu entrei em grupo de galgo, então apostava em corrida de cachorro. Eu cheguei a ganhar, tipo... 6 mil num mês e, meu Deus, tô rico, e joguei tudo pra cima. E aí depois perdi 7 mil. E aí, só que ao mesmo tempo trabalhando no mercado digital, quando os meus sócios me trouxeram pra empresa, que eu trabalho hoje, que eu sou sócio, e como suporte. E ali eu comecei a trabalhar, ali eu comecei a me interessar pelo mercado. Só que vocês pensam, eu sou sócio da empresa hoje, eu comecei como suporte, mas por que isso? Porque eu sempre quis mais. Então eu sempre fazia mais do que me pediam, eu sempre trazia mais do que me pediam, eu sempre estudava mais do que eu precisava, eu sempre trazia coisas. Então a partir dali a gente foi se formando. E cara, nesse meio tempo eu escutava só merda da minha família. Tipo assim, todo mundo dizia, tu é vagabundo, tu tá fazendo bobagem. Quantas vezes já escutei minha avó falando pros vizinhos, tipo, perguntava, o Marino. Ela, o Marino tá fazendo as porcaria dele lá, no quarto, trancado. Então assim... E importante frisar que tudo isso não é por mal, né? Porque eles não têm a dimensão, e muita gente não tem a dimensão do que esse mercado é e do que esse mercado traz de retorno. Então, claro, nossos pais, por quererem o nosso bem, muitas vezes vão discordar, vão falar porque tu tem que fazer uma faculdade, trabalhar como todo mundo. Mas o lugar que a gente quer chegar não é o lugar que todo mundo quer chegar. E por isso a gente tem que acreditar friamente no que a gente quer. E... Cara, eu lembro assim, o meu pai sempre foi um cara que falava pra eu fazer faculdade e eu dizia assim, pai, confia em mim, velho. Não tem, eu vou fazer um negócio virar, tipo, confia. E meu pai, tá bom, filho, confia em ti. A mesma situação ocorria com meu avô também. O meu avô, tipo, nunca falou pra ninguém na família. Tipo, quando tava todo mundo falando, meu avô sempre ficou quieto. Quando tava todo mundo me xingando. Mas teve um dia que meu avô se emocionou falando pra mim que... Cara, eu tô nem aí porque os outros estão falando, eu só confio no homem que tu é e já era. E aquilo me deu um gás muito grande, porque eu já tinha uma convicção de que ia dar certo. Só que ao mesmo tempo era, tipo, eu contra o mundo. Na verdade, eu tinha o apoio dos meus sócios, mas, tipo assim, cara, querendo ou não, a família é tua base. E, tipo assim, tu ter tua base te batendo toda hora é complicado. Tipo assim, tem gente que não aguenta. Mas tu tem que ter uma convicção tão grande no que tu quer fazer e que vai dar certo, que daí faz sentido, tá? E aí eu acho que, assim, diversas atritos tiveram e tudo, mas que só me davam mais gás. Eu usava isso pra, tipo assim, cara, não tem problema que eles estão falando isso, eu tenho consciência de que é pro meu bem, mas eu vou mostrar que eu consigo, eu vou mostrar que isso aqui é verdade, que isso aqui funciona e que eu vou mudar de vida e que logo ali eu vou estar mudando a vida deles, sabe? Atualmente eu ainda não tenho condições de estar mudando a vida deles, sendo muito sincero, mas, tipo assim, eu já tive condições de mudar a minha. Se fosse pela minha família... que era algo que eles sempre quiseram me dar, mas eles não conseguiam. Eu conheci a Europa, eu conheci com a Luísa, eu fui viajar. Então, eu poder me mudar para um apartamento muito massa. Hoje eu e a Luísa a gente se mudou e estamos num apartamento muito show, com infraestrutura, tudo. Numa zona muito boa de Porto Alegre. Então, todas essas coisas só foram possível porque eu acreditei que era verdade o mercado, mas eu batalhei para fazer funcionar, sabe? Então,
é algo que eu digo pra vocês assim. Se tu não acreditar fielmente, tu não vai chegar. Porque todo mundo vai te falar que não é possível. Todo mundo. Só que cabe a ti dizer assim, foda-se o que tu tá falando. Eu acredito e é o que importa. A convicção é tão grande, velho, que eu acordava todo dia e falava, tipo, eu vou conseguir. Tipo, uma hora vai virar. Tipo, não tem como. O que eu tô fazendo não tem como. O cara lá de cima tá olhando, e não é à toa, ele olhou. E hoje tá nos abençoando, então... É algo que eu falo com convicção, assim. Se tu acredita fielmente, a ponto de eu ouvir já muitas vezes que eu era arrogante, vai dar certo. E eu acho que até, pegando que as pessoas que duvidaram de ti te deram gás, isso aconteceu comigo. Eu lembro que na mesma época que eu perdi o meu AirPods, eu tava conversando com uma pessoa, eu falei, porque esse ano eu vou fazer dinheiro. Dele, vai fazer dinheiro... E daquilo me deu um gás. Eu falei, não, porque agora eu vou fazer dinheiro pra provar pra ele que eu vou fazer. E daí eu fiz tudo, eu estudei tudo em segredo. E daí quando eu tava fazendo minhas primeiras vendas, eu fui lá e mostrei pra ele, te falei. E daí é uma sensação muito boa, assim, porque a pessoa duvida de ti e aquilo te dá, parece que um fogo, assim. Cara, não, eu tenho uma história muito parecida com um tio meu lá em casa, no churrasco. Tipo assim, a gente quase saiu na mão, eu e meu tio. Tipo, hoje me dá parabéns, me dá tudo. Mas, cara, eu sempre gosto de contar essa história, porque, tipo, de fato a gente quase saiu na mão. Na mão, tipo, meu avô teve que me segurar e me mandar embora de casa pra essa situação, porque, tipo, ele falou assim, tu é um merda. Se tu não vai sendo ninguém, não sei o quê, tá todo mundo preocupado, ninguém tá satisfeito com a tua vida. Tipo assim, o que tu tá fazendo, tu é maluco. E eu falei, cara, eu acredito na parada, eu vou conseguir fazer. Ele falou, tu é um arrogante, tu é um imbecil por ter essa noção, achar que vai conseguir. Só que eu tinha clareza, velho. Tipo assim, tudo que ele falasse, eu tinha clareza que era mentira. E aí aquilo, cara, me deu um gás assim... Cara, eu fiquei possuído. Eu fiquei possuído, assim. Eu tava em Londres, e daí ele me mandou, assim, dele, porque agora eu vou ficar trancado no quarto trabalhando. E ele ficou trancado no quarto trabalhando, assim, ó, eu tava... O nosso fuso horário era 4 horas de diferença. Eu acordava às 8, ele já tava acordado, eu ia dormir, ele tava acordado. Então, tipo assim, cara, isso foi algo que foi muito diferencial pra mim, assim. Mesmo não tendo o apoio deles, eu usei aquilo como combustível máximo e o negócio ficou louco. Cara, eu lembro, pô, a nossa empresa aí tava... Quando a Luísa foi pra Londres, tinha 4 pessoas, nós, os sócios, e hoje tem, sei lá, 17 cabeças já. Então, 17 pessoas que estão construindo aí com a gente, fazendo parte de uma história que vai ser... A gente vai dominar o mundo. Vai. Então, agora, a gente vai indo pra segunda pergunta, que é bem legal. É um conselho que daria para Lu e Marino quando começaram a trabalhar com a internet. E eu acho que uma coisa que eu queria falar é que não existe uma fórmula, um curso, um método para crescer. Eu cresci de forma muito orgânica, sendo muito eu mesma, e todas as vezes que eu tentei, que uma pessoa veio e falou para mim, porque tu tem que fazer isso para crescer, porque tu tem que fazer aquilo para crescer, e eu fiz, nunca deu certo. Porque a internet, querendo ou não, é conexão. E quando tu não é tu mesma, quando tu não transmite a tua verdade, isso não vai conectar. Então, todas as vezes que eu tentava fazer algo pronto, eu me perdia, querendo ou não, no personagem. Eu não transmitia a minha verdade, eu não fazia as coisas com transparência, que era realmente o que conectava as pessoas e me fazia crescer. É mostrar a minha verdade, é fazer o que eu gosto. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, quero produzir coisa na internet, que nicho eu vou fazer? Pega uma coisa que não gosta, começa a seguir um script, um modelo que não gosta. Isso não vai ser duradouro. A pessoa não vai conseguir ter constância. Porque ela não vai transmitir o que ela realmente é, a verdade dela. Ela não vai conseguir mostrar a realidade, de fato, do dia a dia dela. Porque quem me segue nas minhas redes sociais, e eu acho que eu cresci muito por isso, é pela minha transparência. É por eu ser quem eu sou no meu dia a dia, eu mostrar quando eu tô bem, mostrar quando eu tô mal. E isso conecta, de fato, as pessoas, porque elas se identificam com aquela situação, elas se identificam contigo, veem que tu é uma pessoa, gente, como a gente, e por isso te seguem. Então, eu acho que é seguir, porque muitas vezes o que funciona pra mim não vai ser o que funciona pra ti. Então, não existe uma fórmula pra crescer, não existe uma fórmula pra dar certo. Existe o que funciona pra ti. Cara, eu acho que o conselho que eu daria pra mim foi muito o que eu fiz, assim, sendo bem sincero. Porque isso me fortaleceu muito, tá? Então, o que é? Primeiro de tudo, tá? Não compra nenhum curso. Tá começando, não compra nada. Cara, tu vai botar no YouTube, tudo que tu quer vai ter lá, velho.
Tudo que tu quer. Tipo assim, e tu passa a ser autodidata. Tu começa, tipo assim, em vez de perguntar pro cara do lado assim, mano, como é que eu subo uma campanha de TikTok Ads? Isso acontece Tu bota no comigo. YouTube, velho, tu vai saber como fazer, entendeu? E aí tu vai começar a ser autodidata, tu vai começar a ter tesão por estar aprendendo sozinho. Tu vai começar a se sentir mais capaz e mais foda, e tu vai, ó, isso é exponencial. E um parênteses, isso de tu ir atrás faz tu aprender muito mais do que se uma pessoa te fala. Muitas vezes eu quero saber uma coisa que o Marino sabe, e daí ele fala, eu pergunto, sei lá, como faz tal coisa? Daí ele bota no YouTube, e daí eu fico puta, porque eu falo, tu sabe, por que tu não me fala? E daí eu vou lá, eu boto no YouTube, e isso faz com que eu aprenda muito mais do que se ele só me falasse, eu ia falar, tá, já fiz, do que se eu olhar um negócio, eu realmente aprendo. Cara, esse é um exemplo muito legal, porque assim, lá na empresa, eu tenho um time que eu coordeno e os meus sócios têm os seus times que eles coordenam também, porque como são mais pessoas, é claro que cada um não consegue controlar todo mundo e tá gerindo todo mundo. E eu sempre falo pra eles, eles ficam indignados comigo. Eu falo assim, eles me perguntam uma coisa, tipo assim, sei lá, uma coisa bem boba assim, que tipo assim, eu sei a resposta e eu posso dizer de bate pronto pra eles. Eu falo assim, mano, bota no YouTube aí. Cara, eles ficam louco. Mas tipo assim, são duas coisas que passam a acontecer. Uma, esse cara passa a ir atrás de mais informações além do que ele tá, tipo, o que ele te pergunta, ele passa a ter essa intuição de, pô, vou atrás de coisas, de dúvidas e começa a te trazer coisas novas. E outra, essa pessoa vai estar tirando muitas vezes o teu trabalho de, tipo, perguntas, porque ele vai estar fazendo as coisas sozinho ele mesmo, tá? Agora, voltando para a situação do conselho que eu daria, bom, é esse do não compra nada, tem tudo no YouTube de graça, tá? E outra coisa é o seguinte, tu tem que se cercar de pessoas e com o perfil daquele que tu quer se tornar, tá? E aí tu vai me dizer assim, tá, mas, pô, eu não conheço ninguém que quer ficar rico, sei lá. Bom, mas tu sabe um livro de um cara que escreveu a biografia dele, que o cara ficou rico quando não tinha ninguém na volta dele. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ler, tu vai olhar pro livro como se fosse o teu amigo, entendeu? Olhar para canais no YouTube que dão força, que motivam com essas coisas, como se aquelas pessoas estivessem do teu lado. Hoje em dia, com as redes sociais, uma coisa positiva e muitas vezes pode ser negativa, é o quão próximo tu consegue se sentir das pessoas, o quão conectado tu consegue se sentir com as pessoas. Então, se tu pega livros e coisas desse sentido, tu começa a se cercar de pessoas que já são aquilo que tu quer se tornar e de perfis moldados para como chegar nesse lugar. Então, isso se torna algo muito interessante, foi o que eu fiz. Eu lembro que quando eu comecei, assim, eu li 7 livros em um mês. Tipo assim, eu lia, eu era maluco, assim, tipo, caralho, é isso? Então tá, vambora. Li 7 livros em um mês, assim. E aí, aquilo, cara, me ajudou muito, velho. E eu faço isso até hoje. A primeira coisa que eu faço de manhã é ler um livro que me ajude a me manter motivado, me manter alinhado e, tipo assim, pensamentos que quando eu falo pra uma pessoa, até pra minha família, me questionam, tá, por que tu quer tanto? Mas, tipo assim, aquela pessoa que eu tô lendo quer tanto, quis tanto. E fez acontecer, entendeu? Então isso ajuda muito a, tipo assim, tu não parecer um louco no meio dos loucos. É tipo isso. E eu acho que isso é bem relacionado com a próxima pergunta que nos fizeram, que é se abriram mão de coisas para chegar onde estão. E eu acho que isso tem muita relação porque a gente abriu mão de muitas coisas no sentido de que muita gente vem nos falar, porque vocês estão na idade de sair. Olhem os amigos de vocês, estão na idade de sair, de beber, de ir pra festa. Só que o lugar onde a gente quer chegar não é o mesmo lugar onde essas pessoas querem chegar. É um lugar muito diferente, por isso a gente tem que se diferenciar. Por isso, talvez não convenha a gente sair pra festa, a gente beber, a gente, sei lá, sair, dormir tarde, porque o lugar que a gente quer chegar não é o mesmo lugar em que as pessoas que fazem isso querem chegar. E aí que vem a importância de se cercar de pessoas que querem o mesmo que tu. Com certeza. Passa a fazer sentido, né? Tudo que tu pensa passa a fazer sentido e é como se, tipo assim, tu buscasse um apoio onde não tem. Entende? Então, essa questão é muito, muito importante. Porque senão a gente vai ser mais do mesmo. Se a gente fizer tudo que todo mundo faz, todo mundo da idade de vocês faz, a gente vai ser mais do mesmo. E o exemplo arrasta. Se a gente começar a se cercar de pessoas que querem menos que nós, que querem diferente de nós, a gente vai acabar entrando naquele ambiente. E eu acho que por isso que a gente se deu tão bem. Porque
dentro de um ciclo de pessoas que queriam muito a mesma coisa, a gente conseguiu se diferenciar, eu e o Marino. A gente conseguiu se puxar. Porque eu acho que quando tu tá num relacionamento, tu tem que estar num relacionamento com uma pessoa que te puxa sempre pra cima. Não uma pessoa que fala, não se cobra tanto, tu pode fazer menos, fica hoje sem trabalhar. Você tem que estar com uma pessoa que puxa vocês pra serem cada vez melhor. Que sirva de Foguete, sei lá. foguete, não de âncora. Então, por isso que a gente se deu tão bem, eu acho. Porque a gente tinha esse mindset parecido, eu acho. Sim. Não, e voltando, né, até a pergunta, a questão de abdicar de coisas. Cara, a gente não só abdicou lá atrás, como a gente abdica ainda hoje. Tá? Porque onde a gente chegou hoje não é nem perto onde a gente quer chegar. Entendeu? A gente quer coisas muito maiores para cada um de nós e juntos também, né? Porque quando você tá num relacionamento, além de tu ter teus objetivos pessoais, tu tem os teus objetivos juntos e, na verdade, também os pessoais acabam se tornando uma conquista de cada um. Porque eu tenho certeza de que eu não estaria aqui hoje se não fosse pela Luísa, pelo todo o apoio que ela me dá e toda a base, toda a questão essa que a gente se dá tão bem. Então, eu atrelo 100%, 50% do que eu sou hoje é eu e tá junto com a Luísa. Então, isso é algo que não tem saída, assim. Se tu quer algo grande mesmo, se tu não abdicar, tu não vai chegar. Porque é só tu pensar o seguinte, tá? Vou dar um exemplo prático. Tu tem 5 amigos. Teus 5 amigos ganham R$1.000 por mês. E eles saem, bebem, não sei o quê, não sei o quê. Aí tu me diz assim, Marina, eu quero ganhar 10. Mas tu continua fazendo a mesma coisa que os 5 fazem que ganham 1.000, porra. Não vai. Não adianta. Tu vai continuar nos 1.000. Entendeu? E aí, tipo assim, o que vai acontecer? Ou tu vai se juntar a eles e, tipo assim, viver nos 1.000 e vai fazer sentido, vai estar legal, porque todo mundo na tua volta tem os 1.000, então tá show. Ou o que tu vai fazer é que tu vai romper e vai, tipo, deixar os 5 lá solto e vai ir pra um outro grupo que ganha 10. Entendeu? Então, tipo assim, porque esse grupo que ganha 10 abdica de coisas. Esse grupo que ganha 10 se preocupa com a sua saúde. Esse grupo que ganha 10 tá lendo livros frequentemente, tá se exercitando, tá se desafiando. Então, é totalmente diferente e... Cara, abdicar é do jogo. Tipo assim, se tu quer algo e não tá disposto a abdicar, tu não quer de verdade. Tu só tá se iludindo. Entendeu? É muito diferente tu dizer assim, eu quero ser rico, eu quero ter uma loja de sucesso, eu quero ter um Instagram de sucesso, mas tu não está disposto a fazer o que uma loja de sucesso e ser rico tem que ser feito, sabe? Então, acho que as atitudes falam mais do que as tuas palavras, entendeu? Claro que tu botando as palavras junto é algo que potencializa ainda mais. Mas as tuas atitudes são o principal, velho. Com certeza. Entrando no gancho até, a próxima pergunta é como vocês alcançam as metas e objetivos de vocês? Eu acho muito importante, antes de tudo, a gente saber a diferença entre meta e objetivo. As metas, elas são o caminho para chegar em tal objetivo. Então, vamos dizer assim, tu quer um corpo saudável. O que tu tem que fazer para ter esse corpo saudável? Isso são as metas. Tu tem que começar a treinar com constância, tu tem que começar a te alimentar bem, tu tem que começar a trabalhar o teu mental para chegar nesse corpo. Isso são as metas para chegar em um objetivo. E as pessoas, elas têm muito a tendência de delimitar 1.000 metas. Por exemplo, em 2023 eu vou fazer isso, e daí elas não conseguem cumprir, porque são muitas metas, isso frustra elas e elas desistem de tudo e não querem seguir mais nenhuma meta. Então é muito importante também, e eu dou a dica para vocês, de separarem as metas por áreas. Metas profissionais, metas pessoais e metas físicas. Delimitar, no máximo, 3 metas para cada coisa, para chegar num objetivo comum. E o porquê disso? Porque quando tu delimita poucas metas, tu consegue cumprir elas, cumprir uma meta, puxa para a próxima. E quando tu não tem a frustração de não conseguir cumprir uma meta, isso te dá mais gás, te dá mais motivação para conseguir cumprir cada vez mais e aumentando as metas. Ao invés de traçar 10 metas para cada área, traça 3, cumprir uma meta, vai para a próxima. Cumprir outra meta, vai para a próxima. Isso vai facilitar e vai dar mais clareza para vocês chegarem onde vocês querem chegar. Cara, eu concordo com a Luísa, tá? E eu ainda até vejo um pouquinho diferente no sentido de que eu coloco uma meta só e é isso. Tipo assim, porque eu acho... Uma meta ou um objetivo? Eu coloco um objetivo.
Um objetivo, perfeito. E acho que essa questão da Luísa de poucas metas faz total sentido, tu ter 3 big wins de cada área, porque senão, se tu quer, por exemplo, na saúde, quero botar um shape, quero me alimentar 100% saudável, quero meditar, quero não sei o quê, quero não sei o quê, você não faz nada disso ainda, não tem como. Então, o que eu vejo é que tu tem que colocar poucas metas para fazer elas conseguir cumprir elas, tá? Mas por que eu vejo a questão do um objetivo e não poucas metas, né? Porque eu gosto muito de usar uma analogia que é a seguinte, tá? Eu tô aqui em Porto Alegre e eu vou ir de carro até São Paulo. Entendam São Paulo como meu objetivo, tá? Então, peguei meu carro, tô saindo lá, tô saindo de Porto Alegre. Aí, eu passo ali em Santa Catarina e quero parar numa praia. Ah, que bonita essa praia, não sei o quê. Parei. Fiquei um tempo ali, então vou demorar mais tempo pra chegar em São Paulo. Aí eu, quero sair de... Tá, cansei de Santa Catarina. Vou passar, vou ali em Curitiba. Top, Curitiba, não sei o quê. Aí depois, sai de Curitiba, Maringá. Maringá, legal, não sei o quê. E aí vocês entenderam que no momento que eu não tracei aquilo como um objetivo tão grande, eu não queria aquilo tanto, eu fui desviando meu foco. Então eu coloco um objetivo e tudo que é convite para algo que vai me distanciar do meu objetivo, eu falo não. Então esse é o ponto. Se eu tivesse com um parceiro de viagem e o meu objetivo fosse São Paulo e tô nem aí porque que esse cara tem de objetivo, esse cara teria que estar atrelado no meu objetivo para estar indo comigo no carro, na verdade. Mas, tipo assim, se esse cara quisesse parar em Santa Catarina, eu ia dizer não. Se esse cara quisesse parar em Curitiba, eu ia dizer não. Se esse cara quisesse parar em Maringá, eu ia dizer não. Por quê? Porque isso nos distancia do nosso objetivo principal, que é chegar em São Paulo. E dizer não pro outro é dizer sim pra ti mesmo, né? É verdade. Isso, cara, isso tu vai ver, vai ser tipo assim, no momento que tu entende que dizer não é algo positivo, cara, se torna muito mais fácil, se torna mais leve dizer não. Porque muitas vezes as pessoas têm, mas eu vou dizer não pra tal coisa, não sei o quê. Velho, assim, direto cai oportunidades que fazem sentido pra caramba. Essa semana mesmo caiu uma, né? Sim. Tipo assim, cara, é um projeto super vencedor pra quem quisesse colocar energia e tudo. E eu falei, não, velho. Porque tu tá focado numa coisa. Porque a minha empresa é outra totalmente diferente. E, tipo assim, não tinha sentido algum, entendeu? Todo o planejamento feito ia ser rachado. Isso até para um conselho que eu gostaria de me dar, isso é uma coisa, saber dizer não. Que essa era uma dificuldade muito grande minha. E eu acabava muitas vezes abdicando do que eu queria para contentar um alheio. E eu acabava dizendo sim para a pessoa e não para mim mesmo. E isso acabava me prejudicando, já me prejudicou muitas vezes. Eu já, inclusive, gastei muito dinheiro com isso na minha viagem, por dizer sim para uma pessoa e dizer não para mim mesmo. E isso é um conselho que eu daria para mim do passado, porque dizer não é uma conquista muito grande, algo que te beneficia muito mais do que dizer sim para tudo. É, verdade. Agora uma pergunta pra ti, amor. Marino segue a vida saudável também? Claro. Olha, eu acredito que não teria como a gente estar junto se eu não seguisse, tá? Se eu não me preocupasse com o meu corpo, se eu não treinasse de forma regular, se eu não tivesse uma alimentação já saudável, tipo uma alimentação predisposta a ser saudável, tá? Gostasse de comer saudável, gostasse de programas saudáveis, então não teria como a gente estar junto. Tipo assim, realmente não teria, assim como se a Luísa também não fosse obcecada pelos seus resultados, obcecada por conseguir transcender cada vez mais, estar espalhando felicidade para os outros, ajudando os outros e querendo ao mesmo tempo prosperar e se ajudando, não faria sentido a gente estar junto. E são os hábitos, né? São os hábitos. A gente tem que entender que os hábitos, eles são nada mais nada menos que atividades buscando uma recompensa a longo ou a curto prazo. E hábitos, a gente tem a tendência também de acreditar que são só coisas positivas. Mas existem hábitos negativos. E normalmente são os hábitos buscando a recompensa a curto prazo. E o ser humano, diferente do que muita gente pensa, é capaz de se adaptar com absolutamente tudo. Então, tudo que tu torna um hábito, se adapta muito fácil e tu se desvencilha muito mais difícil. Então, por exemplo, com um mau hábito, consegue se adaptar a
Sei lá, me diz um mau hábito aí. Beber. Beber. Tu se acostuma, o teu corpo se acostuma a beber todos os dias. Pra tu parar de beber é muito mais difícil. Só que a mesma coisa é com os bons hábitos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, pessoas que começaram a treinar e hoje em dia não conseguem ficar sem. Então, a partir do momento que tu entende o poder de criar hábitos na tua vida, tu começa a ter a responsabilidade e o poder de transformar eles. Porque o ser humano, ele se adapta com absolutamente tudo. Mesma coisa que pessoas que começam a rir de mentira para começar a rir de verdade. Se eu começar a rir aqui de mentira, eu vou começar a rir de verdade. Porque o ser humano, ele se adapta. Sério, amor, é sério. E é assim com hábitos. É fácil começar um hábito, mas ele tem que ser um hábito que tu tem que ter uma força de vontade para buscar ele a longo prazo. Por exemplo, se alimentar de forma saudável. É muito mais... me traz uma recompensa a curto prazo comer um chocolate agora. E não uma alface. Mas a recompensa a longo prazo vai vir se eu comer alface. E não o chocolate. Eu acho que assim, até complementando a Luísa, existem coisas que a gente pode quase como hackear o nosso sistema para estar fazendo com que hábitos saudáveis que tu não faz se tornem mais fáceis de entrarem na tua vida. Como eu vou te dar um exemplo. Tem algo que tu goste muito de fazer no teu dia a dia. Vamos dizer que tu já tem um bom hábito, ler, e tu adora ler. Só que tu quer aplicar o hábito de treinar. O que tu pode fazer? Toda vez que eu treinar, depois, como recompensa, eu vou ler. E o que vai acontecer? O teu sistema vai atrelar aquele hábito de treinar como algo satisfatório. Porque após treinar, tu vai te recompensar com algo que tu gosta muito, que é ler. Tá? Então, isso é algo muito legal. A gente entra já numa outra parte que a gente vai estar falando nos próximos episódios, se aprofundando cada vez mais. Então, se tu quer tá acompanhando e vendo tudo que a gente fala sobre isso, se inscreve no nosso canal, acompanha todas as nossas redes sociais para estar conseguindo não perder nenhum episódio, porque eu tenho certeza que vai ser transformador, tá? Mas existem outras situações também. Tu pode, por exemplo, quero começar a treinar. O que tu vai fazer? Tu vai botar o horário exatamente que tu vai treinar depois de tal atividade que tu fez. Então isso vai deixar muito claro a hora que tu vai fazer, entendeu? Por exemplo, se eu quero treinar quando eu acordo, eu quero treinar depois que eu acordo e coloco minha roupa de treino às 6:30 da manhã. E eu vou treinar isso na minha academia do meu prédio. Tu entende o quão específico, claro e objetivo tá o meu hábito? Cara, a chance de eu errar é muito menor, velho. Se tu ainda colocar um hábito que tu ama fazer depois daquilo, velho, tô te falando aqui, tu não vai errar, mano. Ter clareza e ter as metas muito específicas é uma chave muito grande, principalmente na rotina. Tu tem muito bem especificado, até tu fazer um planejamento na noite anterior de que tu vai fazer cada horário, torna aquilo muito mais fácil do que, por exemplo, tu acordar, tu pensa, não sei que horas eu vou treinar, tu fica meio largada, não sabe que horas tu vai trabalhar. E eu sofro muito disso, porque às vezes eu sou assim, eu não delimito muito bem os horários da minha rotina e eu fico meio largada. Tipo assim, eu trabalho, eu faço minhas coisas, mas em horários meio esporádicos no dia, e isso não traz clareza e faz com que seja muito mais difícil eu levantar do sofá e treinar. Eu começar a trabalhar. Tipo, eu faço porque eu tenho que fazer, mas se torna muito mais difícil do que se eu tivesse delimitado um horário e uma rotina pra fazer. Perfeito. Tu começa a ser imprescindível aquilo pra ti. Tipo assim, quando eu não leio e não corro de manhã, eu me sinto imprestável. Tipo assim, meu humor muda. Todo mundo que tá na minha volta percebe que eu não fiz isso. Então, começa a fazer parte de ti. Hoje eu não consigo imaginar um dia da minha vida sem ler, correr e voltar e começar o meu dia. Eu admiro muito a rotina do Marino, muito. Ele... Às vezes eu faço com ele, mas ele não erra. Não erra. Ele acorda todos os dias 5h50, lê. Eu não consigo ler quando eu acordo, é uma coisa impossível. Lê, faz café pra mim e pra ele, café preto. Vai treinar, quando volta me acorda. Às vezes eu vou com ele, mas quando volta me acorda. E já começa a trabalhar todos os dias sem errar. E isso é uma coisa que, assim, eu ainda não tenho... eu ainda não consigo fazer, mas ele faz e transforma a vida dele, transforma o dia dele.
E eu admiro muito isso em ti. Muito, muito, muito mesmo. Então agora a Luísa vai meter a nossa próxima pergunta aí, que eu já tô ansioso, que eu tô gostando das perguntas hoje. Então, a próxima pergunta é algo que aprenderam um com o outro. Então, uma coisa que eu aprendi com o Marino, que foi muito libertador pra mim e me trouxe muita mais leveza no meu dia a dia, foi não ligar pro que os outros pensam de ti, pro que os outros opinam na tua vida. Porque o que importa é a tua verdade e o que importa é o que funciona pra ti. Se tu sempre buscar as coisas pela validação alheia, o que essa pessoa vai pensar, o que essa pessoa vai dizer, tu nunca vai descobrir o que realmente funciona pra ti. Isso vale muito também pra comparação. Porque os padrões, principalmente de beleza, eles mudam da noite pro dia. E se tu sempre estiver buscando o padrão do momento, uma hora é mais bonito ser mais magro, uma hora é mais bonito ser menos magra, tu nunca vai chegar no que é ideal pra ti, tu vai viver numa busca incessante, buscando uma realidade que não é a tua. Por exemplo, eu tenho muita gente me seguindo e eu sofro muito hate no meu corpo. E se eu realmente me importasse com o que aquela pessoa vai falar, eu ia viver infeliz, porque tu nunca vai conseguir contentar todo mundo. Claro, tem gente que acha meu corpo muito bonito, como tem gente que não vai achar. E tá tudo bem, eu tenho que buscar o que me faz bem e a minha verdade, o que me faz feliz. Senão eu nunca vou conseguir chegar num corpo que me faz feliz, porque muitas pessoas vão gostar, daí eu vou mudar o meu corpo, daí outras pessoas não vão gostar, daí eu vou mudar, daí eu nunca vou conseguir contentar todo mundo, e isso pra qualquer coisa na nossa vida. A gente nunca vai conseguir ter a aprovação de todas as pessoas, e isso é normal. Pessoas têm ideias diferentes, têm valores diferentes, têm princípios diferentes, então tu tem que buscar o que faz bem pra ti, o que tu tá feliz. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o que eu mais aprendi com a Luísa foi a situação onde ela ajuda os outros e de forma assim espontânea, e é algo que de fato faz sentido pra ela. Tipo assim, esse foi o maior aprendizado que eu tive, que tu pode ajudar os outros sem esperar nada em troca, porque é quase como no subconsciente da pessoa que tu vai receber algo depois, sabe? Uhum. No sentido de, tipo assim, tu tá fazendo algo tão bom pra uma pessoa que uma hora volta esse tão bom pra ti. Então, acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive com a Luísa. Outro muito legal é a situação onde ela me mostrou que eu posso estar pensando em outra pessoa também sem ser em mim, sabe? Tudo que eu penso hoje, tudo que eu faço hoje, eu sempre penso na Luísa também. Eu sempre me importo com como isso vai refletir nela. Então, eu acho que é algo que, pra mim, foi muito transformador, assim, também. Me deu muito gás ainda mais pra estar seguindo e acreditando fielmente no que eu faço. Porque eu sei que isso vai refletir nela de uma forma positiva, sabe? Eu sempre falo pra ela, tudo que eu faço é pensando em ti também, e é verdade. Uhum. Então isso foi algo que ela me mostrou isso de uma forma muito natural. Ela sempre teve isso de pensar em mim e como eu ia reagir de tal ação e esse tipo de coisa. Então isso é algo muito legal que me fez amadurecer muito. E eu acho que até a gente podia puxar uma outra pergunta, que não é a próxima, mas como vocês fazem para ter um relacionamento saudável? E eu acho que a primeira coisa é pensar que quando tu tá num relacionamento não é mais só tu, é tu e o outro. Então tudo que tu faz é pensando no outro. Todas as suas conquistas são tuas e do outro. Não existe competição estando em um relacionamento. Porque eu conheço muitas pessoas que estão num relacionamento e alguém consegue uma coisa, o outro quer conseguir mais. E quando tu tá num relacionamento, não é mais só tu, é tu e a outra pessoa. Vocês têm que caminhar juntos pro objetivo de vocês. Vocês têm que estar cada vez mais, aquilo que eu falei, puxando o outro. Puxando sempre um o outro, porque as tuas conquistas não são mais só tuas, são as conquistas do outro também. Então, vocês têm que caminhar juntos e pensar no relacionamento como uma pessoa e não só vocês. Vocês estão juntos nessa, pra tudo, não existe competição. Perfeito. E eu acho que também a questão de comunicação é algo Nossa, é imprescindível. imprescindível. Comunicação. Todas as situações, né? Cara, comunicação, relação sexual também é algo muito importante. Então, cara, eu acho que pra gente ter um relacionamento saudável, são todos esses pilares estando alinhados que faz a diferença, sabe? A gente tá se comunicando e, cara, isso da conquista ser dos dois é algo que é fundamental também. Uhum. Até Tipo, eu lembro essa semana, só te interrompendo, Fala. lembro essa semana da gente comemorando
o recorde de faturamento da empresa. E, tipo assim, a Luísa comemorando como se ela fosse sócia da empresa, sabe? Tipo, isso é muito foda. E assim como ela, quando fez o lançamento dela, quando ela fecha com parcerias relevantes, eu tô, tipo, comemorando e tendo cada vez mais orgulho do que ela se torna, sabe? Então... E eu lembro que no início do nosso relacionamento, isso era uma coisa que eu lembro que tu disse que era, assim, chocante pra ti, porque a gente não tava nem namorando e quando o Marino falava uma coisa da empresa, eu ficava muito feliz. Eu lembro que ele falou, tipo, como assim? Tipo, tu fica mais feliz que eu pelas minhas conquistas. E eu ficava, de fato. Ficava muito, ficava muito. E isso que tu falou da comunicação, a comunicação para todas as áreas. Tanto na parte sexual, tanto na parte... De, assim, eu e o Marino, a gente nunca briga. E eu vejo isso... Tipo assim, tem muitos momentos que a gente poderia brigar, mas a nossa comunicação é tão forte que a gente consegue, pelas palavras, entender cada um o ponto. E a gente não tem uma coisa... Por exemplo, eu fico chateada com o Marino e eu não falo nada. Eu espero ele perceber que ele fez algo errado, eu começo a agir diferente. Não, eu vou lá e eu me abro com vulnerabilidade, eu falo, amor, porque tu fez isso, isso me chateou. E faço com que ele entenda muito mais do que se eu falasse, bah, sim, hoje tu fez isso, né? Eu tô assim porque hoje tu fez isso. Porque, né? Total. Tipo, eu sempre me abro com vulnerabilidade e isso faz com que ele entenda muito melhor do que se eu me abrisse com brabeza. Com, eu não fiz isso porque tu não fez tal coisa. Porque hoje, quando tu chegou, tu nem me deu bola. Eu falo, ai, amor, porque... Total. Poxa. Não, é um time, né? Tipo assim, tem muitas vezes que eu falo isso pra Luísa, tipo assim, tá, mas por que tu tá fazendo isso? Tipo, a gente é um time. Tipo, não tem coisa, tipo, por que tu fica bravo com isso ou tal. Então isso é algo que, tipo assim, a gente tem muito claro. A gente tá junto nessa. Sempre fala, a gente tá junto nessa. Sempre falo. Sempre, sempre. Próxima pergunta. Como vocês se conheceram? Essa história é legal. Tu que fala aí. A gente ia trabalhar juntos, porque o Marino sempre soube do meu potencial. Você é boa, né? Não, é verdade, tá. Não, a gente tinha uma amiga em comum. E um parênteses nisso. Que no início desse ano, eu ainda estava em outro relacionamento. E por essa amiga em comum, eu já sabia que o Marino trabalhava com marketing digital. E eu tava fazendo um lançamento totalmente por conta própria, sem ajuda de ninguém. Tipo assim, eu decidi, vou fazer, deu na telha, comecei a fazer. E tava no dia do lançamento, eu não tinha plataforma, eu não tinha nada. E daí eu liguei pro Marino, a gente não se conhecia, desesperada. Porque tu precisa vir aqui em casa me ajudar, porque eu tô surtando. Eu tava, tipo, chorando, porque eu não sabia o que fazer. Ele foi na minha casa e me ajudou com o meu lançamento. E... É que fica muito bem claro, sem intenção alguma, porque ela tava em outro relacionamento. Né? Sim. Não, foi senão só... as pessoas vão entender errado. Não. Até a nossa amiga tava junto lá em casa. Mas ele me ajudou, assim. E daí depois... E ajudei sem querer nada em troca, assim. Realmente. Era algo que também me interessava no sentido de que tava participando de um lançamento de um nicho totalmente diferente que eu trabalhava. Eu nem trabalho com lançamento, então... Era algo que eu posso ajudar, por que eu não vou fazer isso, sabe? Então, e eu tava desesperada. Bem natural, assim. Tava muito desorganizada. Total. O Marino chegou lá em casa, ele falou, tu é louca, só pode. Não tinha nada, a gente não sabia nem nada. Não sabia nem a plataforma que eu ia lançar. Totalmente desorganizada. Mas, voltando, depois de um tempo que isso aconteceu, eu terminei meu relacionamento. E o Marino já vinha falando comigo pra gente trabalhar juntos fazia um tempo. E daí a gente marcou uma janta de trabalho. E daí ele se apaixonou por mim. Que mentira. A gente marcou essa janta de trabalho. E aí, como ela já não namorava mais, aí eu já tinha segundas intenções também na questão do trabalho. Não, tu me chamou. 3 dias depois que eu terminei, ele me chamou no WhatsApp perguntando um negócio nada a ver. Como é que tu entra na academia sem ter o horário? Uma coisa nada a ver. E eu, super ingênua... Porque eu faço isso. Não tava... Eu entendi como amigo total. Não, ele quer saber uma informação que ele até já sabia como fazia. E daí a gente começou a conversar. Ele puxou o gancho de trabalhar juntos. A gente marcou uma janta. E eu fui na janta totalmente despretensiosa. Exato. E aí a gente até ia trabalhar juntos, tudo, porque eu, na época, queria, tipo, levantar um caixa assim e via essa oportunidade na Luísa. E... Cara, a gente foi conversando, a janta foi indo, assim, a gente falando muito sobre trabalho, e depois a gente foi pra um barzinho tomar uns drinks e coisa, e acabou que a gente ficou.
E aí, a partir daquilo ali, a gente se via bastante e tava conversando muito também. E foi desenrolando até a gente ficar junto. A gente se via muito, 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 muito. Uhum. Tipo, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Uhum. Se via muito. Porque a gente bateu muito, né? As ideias e o mindset. A gente via que era uma coisa que não se achava em qualquer lugar. O jeito que a gente se deu bem e a transparência que a gente tinha desde o início do relacionamento, desde o início que a gente se conheceu. Tipo, eu conseguia ser muito eu mesma, ele conseguia ser muito ele mesmo. Então, isso fez com que a gente se aproximasse e tudo fluísse muito rápido. E assim, eu percebi que a Luísa era de verdade mesmo, porque quando ela foi na minha casa não tinha nem tampa na patente, tá? E ela, tipo assim, mesmo assim, aquilo lá pouco importou pra ela. E a gente continuou ficando. Essa história é muito engraçada. Nossa, tem que ter tampa na patente do barraco, é sacanagem. O que te chamou mais atenção quando tu me viu pela primeira vez? Não posso falar isso aqui no podcast. Próxima pergunta. Não. Não, eu vou falar então. Vou começar falando e depois tu pensa em algo. Eu acho que a tua autenticidade, amor, foi o que mais te chamou atenção. Tipo, o jeito que ele conseguia ser muito ele mesmo em todas as conversas, em todas as formas. E também o teu senso de humor. Não, a primeira vez que a gente saiu, o que eu ri, eu chorava de rir. Isso foi muito legal. Acho que isso me chamou muita atenção. Isso é a tua autenticidade. Olha, eu acho que foi a situação de que eu já tinha me envolvido com um monte de pessoas, assim, e nunca ninguém tinha me chamado a atenção pela questão da cabeça, assim, da forma como pensava, que batia muito comigo. E aquilo, assim, na primeira vez, assim, eu sabia, essa guria é diferente. Então, a partir daquilo ali, me fez ter muita vontade de estar continuando falando com a Luísa e indo atrás dela. E a gente agrega muito um no outro. Isso é uma coisa muito difícil. Tipo, todas as conversas que a gente tinha, a gente conversava muito desde o início. Todas as conversas agregavam muito. Tipo, até... quando eu conheci o Marino, eu tava numa fase meio ruim, assim, da minha vida. E tudo que ele me trazia, assim, de insight, de coisa, me deu muito gás pra conseguir sair daquela situação e ficar melhor. Eu lembro até minha mãe falando, tipo, nossa, tu é outra pessoa depois que tu começou. Tipo, tudo se tornou muito mais leve. Eu lembro que eu tava cercada de pessoas que sempre falavam, porque tu tem que ter mais constância, porque tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, porque tu não tá postando. E eu lembro que o Marino falou, eu sinto saudade de quando tu postava tal coisa. E aquilo ficava, nossa, então eu vou postar. E, tipo, ele me elogiava de uma forma que me incentivava a fazer mais. E eu acho que quando tu quer que uma pessoa faça uma coisa, tu tem que elogiar antes de criticar. Porque se tu critica... Eu acho que até nem é isso. Eu acho que é tipo assim, tu tem que entender, tu tem que ter um jogo de cintura muito legal e algo que não é tão simples, de entender como é que aquela pessoa reage a tal coisa. Porque, por exemplo, no teu caso é assim, mas tipo, no meu, se tu fala, tu é um bosta e tu não tá fazendo certo, eu vou entender e vou levar isso pro bem. Eu levo pro coração. A Luísa fica chateada e isso tu tem que entender que cada pessoa é diferente. Eu tenho amigos que reagem bem assim, tipo, dizendo que o cara é um merda, que ele tá fazendo errado e isso dá motivação pra ele. Agora outros é tipo, passar a mão na cabeça. Cara, pô, a gente podia ter feito dessa forma, tu faz tão bem isso, por que tu deixou de fazer? Sabe? Então esse jogo tem que existir, porque cada pessoa é diferente da outra, né? Para dar conselhos, vamos dizer assim. Como não ligar para o que as outras pessoas dizem de vocês, principalmente do relacionamento? Eu tô cagando. Essas pessoas que estão falando aí da gente não fazem metade do que a gente faz. Não querem, vou dizer, nem sabem que é possível chegar onde a gente quer chegar. Então, assim, velho, tanto faz, mano. Pode falar o que quiser. No início do relacionamento, quando eu e a Marina a gente começou a ficar, falaram muita coisa. E eu me afetava um pouco no início. Só que daí ele me falou uma coisa, se tu tá feliz, e eu tava muito feliz, tipo, eu nunca tinha ficado tão feliz num relacionamento. Se tu tá feliz fazendo o que tu tá fazendo, não importa o que seja. Se as pessoas que realmente se importam contigo vão ficar felizes por tu estar feliz. Apoiando ou não apoiando, elas vão ficar felizes pela tua felicidade. E claro. Todo mundo que fala de ti, que fala mal, é porque não preza de verdade pra tua felicidade, pro teu bem.
Então, eu acho que é muito por... Se tá te fazendo feliz, se faz sentido, faz aquilo, sabe? Claro, não vai matar alguém porque te faz feliz, né? Daqui a pouco um cara, ouvi um conselho da Luísa e matei uma pessoa porque me deixava faz feliz. sentido pra mim. Não. E agora, última pergunta. Vocês trabalham com a mesma coisa? Não. Não. É a mesma área, assim, marketing digital, internet, mas não é com a mesma coisa. Eu tenho uma empresa de infoprodutos, onde a gente produz os nossos próprios infoprodutos e vende eles todo santo dia, tá? Então, o que a gente faz é a gente busca na sociedade dores que acontecem na sociedade e lança produtos que transformam isso e que curam essa dor da pessoa, tá? Então, é algo que eu faço sem aparecer, então não tem o meu rosto. Vocês não vão estar olhando aí um produto meu aí enlouquecido, falando que eu vou transformar a tua vida de alguma forma, tá? Então, é isso que eu faço, tá? E já a Luísa... E você trabalha sem branding, né, amor? Sem branding. Mas agora a gente tá começando já. É? E eu trabalho com o Instagram, que vocês sabem. Eu trabalho com os meus próprios infoprodutos, com a minha cara. Nem os projetos que vocês sabem que eu vendi. E também com publicidade. Uma marca me chama, eu converso com eles sobre uma publicidade, um valor. A gente fecha, eles mandam um briefing e... É muito diferente de um recebido, por exemplo, que uma marca... Eu recebo uma coisa e daí aquilo não é... Por exemplo, uma marca... não é uma publi. Eu não recebo em troca. Então, agora eu tô prezando por fazer uma estratégia melhor, um storytelling, uma coisa que de fato vai vender, do que só mostrar, eu recebi isso. Então, tem que despertar o interesse no público desde o início. E por isso que funciona tão bem a forma com que eu divulgo as marcas que eu uso. Primeiro de tudo, eu tenho que, de fato, gostar. Se eu recebo um produto e eu não gosto, eu não vou postar. Eu trabalho de forma muito transparente. Então, se eu tô divulgando um produto no meu Instagram, é porque eu gosto de fato e eu faço uso de fato daquele produto. E o valor que traz em troca faz com que eu tenha muito mais gás para postar cada vez mais. É uma relação de ganha-ganha, né? É uma relação de ganha-ganha. A Luísa ganha por estar postando os caras, e os caras ganham porque a Luísa tá postando eles, então... É um ganha-ganha absurdo, assim, hoje o que se tornou isso, o que se tornou influenciadores, o poder que tu divulgar uma marca com um influenciador é algo que... Cara, se tu não tá fazendo isso hoje com a tua marca, tu tá deixando dinheiro na mesa. O marido me ajudou muito nisso, até ele fecha algumas parcerias pra mim. Sim, claro. Negocia com os caras, porque ele já tem muita bagagem do mercado, do que dá certo, do que não dá certo. Então, ele me ajuda muito nessa parte. É que a galera não sabe vender, né? Tipo assim, a galera fecha parcerias e não sabe nem como fazer a influencer vender, deixa pela influencer vender. A maioria também não sabe vender. Então, tu explicar para aquela pessoa que quer fechar uma parceria contigo, que, tipo assim, a tua influenciadora sabe de estratégia, sabe de fato vender o produto... Cara, eles vão te olhar com outros olhos. E aí eu digo, tu pode ser uma pessoa com 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, 2 mil seguidores, 20 mil, o que for. Tu não precisa ter 130, 1 milhão e coisa pra estar ganhando dinheiro. É aí que é a sacada. Mas eu acho que isso eu vou deixar pra um outro episódio. Certo. Então, pra terminar, fala, amor, uma coisa que tu gostaria de deixar de recado pro público. Antes de tudo, não se esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever, que a gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdo, mais nomes muito influentes no mercado aqui pra dentro. Então, não esqueçam de se inscrever, de compartilhar com alguém esse podcast e cada vez mais os nossos podcasts. Agora me fala um recado especial. Então tá. Então acho que eu vou dar um recado para aquela pessoa que tá duvidando de si mesma agora, tá duvidando se vai dar certo aquilo que ela tá fazendo, que tá insegura também com familiares, com pessoas comentando sobre o que ela tá fazendo que vai dar errado. E o que eu vou te dizer é o seguinte, muitas vezes o teu sucesso, a tua virada, tá a um passo disso, sabe? Eu lembro de falar isso muito para um amigo meu, de que para ele muitas vezes faltava perseverar em alguma coisa, ter resiliência em uma coisa para fazer aquilo virar, porque quando vinha as dificuldades ele saía. E é na dificuldade, quando tu passa por essa dificuldade, quando tá difícil, quando tá foda, é porque tá próximo de fazer sentido e transcender a parada.
tá? Então, esse é o meu recado. Ter foco é ter um objetivo lá na frente e passar pelas dificuldades, pelas adversidades do caminho sem desviar a tua atenção do teu objetivo. Vão acontecer coisas que vão te derrubar, vão ter altos e baixos, tu vai ter vontade de desistir, mas o foco de verdade é tu passar pelas adversidades, passar pelas dificuldades, focando um objetivo lá na frente. Porque senão, tu começa a fazer uma coisa, não deu certo, tu vai pra outra, tu vai pra outra e nunca vai chegar aonde tu quer chegar. Então, o foco, ele vai muito de passar por tudo, focando num objetivo que tu tem lá na frente. Então, é isso, galera. Estamos finalizando o primeiro episódio do LumaCast, de muita coisa que vem por aí, de muita coisa boa que vem por aí, de coisas realmente transformadoras, tanto para tu começar a empreender e começar a fazer o teu dinheiro, como para tu ter uma vida mais saudável e como para tu estar presente no mundo das redes sociais, tá? Fiquem ligados, porque isso aqui vai explodir a cabeça de vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir em todas as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui, vai passar aqui embaixo, o meu @ do Instagram para vocês me acompanharem. Lá eu posto todos os dias 12 respostas na minha caixinha de pergunta, tá? É algo que eu comecei há pouco tempo, mas que eu vou manter essa consistência, tô falando aqui para vocês. Então podem me acompanhar, que eu também tenho coisa para passar para vocês, também tenho coisa para agregar. E o meu underline é Marino_Rossi. Meu @, perdão. Qual é o teu, Luiz? O meu é @Lu_Dornelles. Na minha rede social eu posto meu dia a dia, eu respondo caixinhas de perguntas, eu falo sobre a relação com a comida, que é algo que eu vou falar em próximos episódios, mas eu passei por transtorno alimentar e é algo que eu trago muito pra minha rede social, porque tem muita gente que se identifica. Falo sobre alimentação, sobre treino e muita coisa que vocês vão ter que me seguir lá pra acompanhar. Então vai passar aqui embaixo também o meu @ e vejo vocês na próxima. É isso aí, tamo junto, até a próxima.